o inventário de hardware, que ele pode contar desde os laptops, os desktops, os celulares e até mesmo os servidores. Você vai colocar dentro desse inventário informações que sejam importantes, que você vai precisar, por exemplo, fazer uma consulta. Então, assim, não existe um inventário que seja, olha, esse inventário todas as empresas se adequam. O que vai fazer a adequação do seu inventário é o seu trabalho no dia a dia e você vai sabendo as informações que você precisa ter do seu hardware para você poder colocar no inventário. Então, basicamente, o que a gente tem normalmente é lista uma coluna para o identificador, uma coluna para a descrição, o proprietário ou o setor responsável, e aí informações do hardware que sejam comuns, né? CPU, memória, disco. Depois você vai designar esse ativo para uma pessoa, e aí você inclui essa informação no inventário. Depois, se você fizer upgrades ou você mudar a configuração desses hardwares, você precisa atualizar o seu inventário. Substitui placa, substitui equipamento, adiciona mais memória, você tem que constar então essa alteração dentro do seu inventário. Também você vai guardar no inventário a localização desse equipamento. Se você mudou esse equipamento de lugar, transferiu para outro funcionário, você tem que alterar então a localização desse equipamento. Também quando você fizer a alta disponibilidade. Então, alguns equipamentos você vai fazer alta disponibilidade, como por exemplo servidores. Existem servidores que você não pode ficar com apenas um, você monta um cluster de servidores e aí você precisa configurar isso dentro do seu inventário. Também para equipamentos que você tem um backup. Então eu tenho aqui 3 servidores que eles estão ativos, mas se um desses servidores quebrarem aqui, eu tenho um equipamento de backup para colocar. Também quando você fizer downgrade de hardware, às vezes você precisa diminuir uma configuração de equipamento e aí você coloca essas informações dentro do inventário. E por último aqui, quando eu faço o descarte desse hardware, uma vez que eu não estou utilizando, já dei o devido fim, já fiz o processo de remoção dos dados daquele equipamento, eu tenho que removê-lo do meu inventário.